Então, se você não esteve aqui no domingo passado, é bom que você depois acesse lá o site e veja essa reflexão para que você não perca o fio da meada. Eu não vou voltar àquilo que já foi mencionado e vou seguir daqui para frente, levando na mesma proposição que o texto nos colocou domingo passado. Cristo, a essência do cristão, é o que o verso 21 de Filipenses 1, Paulo está trabalhando. Eu vou pedir para que o Ademar me auxilie na leitura e você pode aí acompanhar na sua versão. Aqui está na Nova Almeida atualizada. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já foi orado e no domingo passado nós nos detivemos na proposta primária do versículo, que foi a experiência de Paulo, né, quando ele diz esse versículo, e hoje nós vamos nos deter no significado da vida de Paulo, ou no significado da vida para Paulo a partir deste verso. Então, Paulo aqui, quando ele está dizendo isso, com essa declaração, ele está querendo demonstrar que Cristo controla a sua vida. Cristo é o maestro, é o regente, como se a vida de Paulo fosse uma orquestra, em que a sinfonia só é perfeita, a sinfonia só é agradável, porque o regente é Cristo. Ele é quem governa. Então, aqui, o que é que Paulo está querendo dizer quando ele menciona esta fala do verso 21? Paulo está querendo dizer que a vida para ele consiste no que ele faz. O que ele faz é a vida. A vida significa isso para ele. É o que eu faço. Se nós pensássemos assim, nós viveríamos muito bem. Porque muitos de nós pensamos que a vida consiste no que a gente pode fazer, no que a gente pode obter. Nós vivemos presos, castigados por essa cobiça, por essa intenção futura. E nós esquecemos de viver o presente. Paulo está dizendo que a vida para ele consistia naquele momento ali. A vida consiste no que eu faço. É isso que Paulo está querendo dizer nessa declaração. Por isso que com esta declaração ele está despreocupando os irmãos de Filipos. Lembrem que nos versos anteriores, principalmente no verso 19, os irmãos estavam preocupados, porque Paulo estava preso. Então Paulo está dizendo nas entrelinhas aqui o seguinte: olha, eu posso viver, vocês podem ficar despreocupados comigo, irmãos de Filipos. Eu posso viver 20 ou 30 anos, como posso morrer amanhã de manhã. E isso não importa. Porque ou um ou outro, eu vou estar fazendo a mesma coisa. O que é que ele estava fazendo? Glorificando Cristo. Então, por isso que ele está demonstrando que a vida para ele consiste no que ele faz. É só no que ele faz, mais nada. Então, guarde bem essa ideia que Paulo está mostrando para nós aqui no significado da vida para ele. Lembrando daqueles pontos filosóficos do significado da vida que nós vimos no domingo passado. Lembram dos estoicos? Tinha um significado. Os religiosos têm um significado. Mas para o cristão, o significado é esse, só esse, só esse. Paulo pensa assim porque para ele a vida não significa comer,
A vida não significa lazer. A vida não significa trabalhar. A vida não significa família. A vida não significa ir para a igreja. A vida para Paulo não significa nada daquilo que as filosofias nos ensinam. Nada daquilo que muitos de nós carregamos no coração. A vida para ele significa só uma coisa. É Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Isso nos faz pensar na nossa vida cristã. Isso nos faz pensar como cristãos. A nossa vida se consiste em quê? Em que o seu coração pensa o dia todo? O que o seu coração deseja? O que você anela o dia todo dia e o mês e o tempo de vida que você já tem? O que é que você mais anela? O que é que você mais deseja? O que é que você mais quer? Então, se não é Cristo, a gente precisa rever se nós realmente estamos na fé. Se a gente realmente está caminhando com Cristo. Por quê? Porque a vida para nós deve se resumir no desejo de conhecer, de experimentar aquilo que é a nossa essência. A essência do cristão é Cristo. Então nós precisamos mais de Cristo. O que é que mais ocupa o nosso pensamento? Diariamente. O que é que a gente gosta de ler? Já pensou se nós acessássemos a Bíblia com a mesma frequência que acessamos o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais? Por isso que eu estou dizendo, o que é que nós estamos lendo? O que é que nós estamos experimentando? Por que a igreja moderna está perdida, sem rumo, como um barco, no meio de um mar revolto, sem direção? Cristãos desorientados, igual palha seca, que são levados para lá, para cá, vão de acordo com a força do vento. Por quê? Porque a essência, a leitura, a ambição, os sonhos, a energia, o nosso tempo, nós temos gasto com todas as coisas mundanas, carnais e prazerosas. Muitos estão curtindo um vazio. Não tem significado. Domingo após domingo, sem nenhum significado. Profundo, marcante, revolucionário e transformador. Nós estamos parecendo com um dos pontos daquelas filosofias que vimos. A vida tem se resumido em comer, beber, se alegrar, dormir, engordar. A vida tem se resumido a isso. A mente está cada vez mais atrofiada. O coração cada vez mais vazio. Não existe raciocínio, não existe reflexão, não existe contemplação, não existe, porque nós, como cristãos, não estamos realmente voltando para aquilo que deveria ser a nossa essência. Lembrem
que eu disse para vocês que esse texto era um texto perigoso? Era o mesmo significado quando Moisés chegou diante da sarça? Nós estamos em Terra Santa? Agora vocês estão percebendo como é que esse texto cobra da gente? Como é que esse texto nos coloca numa posição de julgamento diante de Deus? Porque, como cristãos, todos nós deveríamos estar dizendo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas muitos de nós não podemos dizer isso. Porque nós não temos vivido para Cristo. E Cristo não é o lucro. Então nós estamos diante de um texto santo e que haverá de servir para o julgamento de cada um de nós. De cada um de nós. Por isso que vale a pena lembrar aqui, para reforçar esse texto, a fala do próprio Jesus em Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. O que é que Jesus está falando? Que o nosso Deus pode se transformar em qualquer objeto. Que o nosso Deus, o nosso bem maior, pode ser o nosso trabalho, pode ser o nosso filho, pode ser a nossa esposa, pode ser o carro que a gente ambiciona, pode ser a profissão, pode ser qualquer objeto, qualquer coisa. Então, por isso que nós precisamos rever que tesouro é que tem ocupado o lugar primário do nosso coração. Que tesouro é? Para Paulo, o tesouro era Cristo. Então, a gente, quando olha para esse texto, vem sempre aquilo. Que é que eu tenho mais desejado diariamente? Esse é o meu tesouro. É ali que eu vou gastar as minhas energias. É ali que eu vou gastar as minhas forças. E nós estamos pensando que Cristo é aquele que no final da história, na consumação, na redenção, ele vai chegar e vai passar o pano, limpando tudo o que a gente está fazendo de errado. Eu só queria que você tivesse essa linha de raciocínio. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Amém. Pode abaixar. Você que é casado, você acha que o seu casamento duraria? Quanto tempo? Se não tivesse um relacionamento de intimidade com o seu cônjuge. Eu vou ver a minha esposa e vou conversar com ela uma vez a cada mês, ou aos domingos pela internet. Quanto tempo você acha que esse casamento ia durar? E assim as pessoas estão fazendo. Por que Paulo coloca a igreja como noiva de Cristo? Que noiva é essa? Às vezes, você olha nas postagens do Facebook e você vê as pessoas quando estão nas festas, membros da igreja, estão nas festas. Que alegria que elas estampam na face. É uma alegria imensa. Chega a dar inveja. Parece o Salmo 73, que o Alex fez uma reflexão aqui. Rapaz, você fica olhando, nossa, mas que alegria!
dessa pessoa, olha só. Mas quando ela entra na igreja, aí você vê o oposto. A primeira coisa que faz assim, ó, pega os cabelos e fica assim. Vendo as pontas quebradas, não sei se está contando, o que está fazendo, fica assim. Daqui de cima a gente vê tudo. Outros pegam o celular e ficam conversando no WhatsApp. Eu daqui eu fico olhando e falo, nossa. Eu fico triste, não porque ela não está dando atenção para mim. Fico triste porque no dia do juízo, isso tudo vai ser colocado diante da pessoa e vai dizer assim, olha o seu tesouro. Aí a pessoa diz, mas eu fui lá. Sim, você foi, mas eu não te conheço não. De onde você é? Aparta de mim, filhinho. Eu não te conheço não. Você não faz parte do meu povo. Você está distante. Mas eu pensei que eu fosse noiva. Você estava no meio do povo que é noiva. A minha noiva é alegre. A minha noiva espera. Espera pelo noivo. Você não estava esperando por mim. Você estava lá no meio do pessoal. Mas a sua alegria estava nas festas, nos prazeres lá de fora. Você não estava com alegria e com o mesmo prazer, com a mesma intenção. Lá naquele ambiente onde as pessoas se reuniam para adorar o meu nome. Então, eu estou querendo que você pense um pouco. Porque a nossa vida, irmãos, não se resume aqui. Nós estamos aqui nos preparando para aquilo que há de vir, para aquilo que há de chegar. E aquilo que há de vir é eterno. E nós estamos desperdiçando o nosso tempo aqui com as coisas banais. Eu nunca vi um bom final para um zombador do Evangelho. Nunca vi. Para um escarnecedor do Evangelho. Paulo podia ter o defeito que tivesse, violento, mas você não via Paulo escarnecer do Evangelho. Ele era zeloso a Deus e à religião dele, mas não era escarnecedor. Todo escarnecedor você percebe na Bíblia o final triste, trágico. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Deus, eu não quero estar aqui como um escarnecedor. Estou dizendo que você precisa gostar de mim, que você precisa ser simpático a mim. Nada disso. Enquanto você talvez estaria ali no seu WhatsApp na hora que eu estou falando, ou contando as pontas do seu cabelo, por que você não pega um papel? Vai escrevendo aquilo que está sendo falado para você chegar em casa e você conferir se realmente é aquilo. Você vai crescer. Você vai ser abençoado. Você vai aproveitar o mesmo momento. Não para a sua condenação, não para a sua decepção, mas para a sua edificação. Então aqui está uma sugestão. Para que nós não sejamos pegos de surpresa, irmãos. E que nós tenhamos um envolvimento real, genuíno com Cristo, diariamente. Diariamente. Não é só aqui no domingo, quando alguém sobe aqui para ler a Bíblia para você. Isso precisa ser individual. Tem que ser a coisa minha, eu e Deus. Você e Deus. Porque quando nós nos reunirmos aqui, aí, irmão, tudo vai ser diferente. Tudo vai fluir. Tudo vai ser maravilhoso. Tudo vai ser melhor. Então, olha só o que é que Paulo já está quase no final da caminhada. Olha o que ele queria.
Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ele já não podia ter aqui falar, gente, eu já conheço Cristo. Mas ele não, ele diz, olha, eu quero conhecer Cristo. Mas o cara teve uma experiência em Atos capítulo 9 que já podia dizer, não, eu já conheço, mas ele está querendo mais. Ele não se satisfazia com aquilo que ele tinha. E o grande problema é que nós estamos nos satisfazendo com as migalhas que caem da mesa. Este é o grande problema. Enquanto nós podemos não ficar só nos alimentando das migalhas da mesa, o Cristo que morreu nos condicionou não mais como seus servos, mas como seus amigos, que têm o direito de se assentar à mesa para comer com Ele, para se alimentar dele. E por que vamos viver essa vida miserável, pobre, levado por qualquer coisa? Por quê? Não dá para entender isso. Não dá. Não dá, realmente não dá. Aqui vão ecoar duas perguntas desse texto. A primeira, como Paulo vê a vida cristã? Paulo vê a vida cristã pelo menos de duas formas. Primeiro, porque ele percebe a obra de Cristo. O que é que a obra de Cristo fez para ele? Ele percebe que a obra de Cristo o libertou de duas coisas que todo ser humano carrega, desde pequenininho. A herança de Adão. A obra de Cristo o liberta de duas coisas: o pecado e a culpa. Duas situações: a interna, que é a culpa, é terrível, e a externa, que é o pecado. Então Paulo enxerga a vida cristã dessa forma: Cristo, o meu libertador, tirou toda a culpa que eu carregava. Gente, tem coisa pior do que culpa? Tem coisa pior do que a sentença do pecado, que é a morte? Você quer ver uma pessoa quando ela não está realmente em Cristo e ela começa a pensar sobre a morte? Porque isso não pode se falar, né? Olha, você vai morrer. Você vai morrer. Você que está olhando aqui para mim, você vai morrer. Pode ser primeiro que eu ou pode ser depois que eu, mas se tem uma coisa certa é que a morte vai chegar. E para onde é que você vai? Tem dois lugares. Ainda que você não creia, tem dois lugares. Você duvidando, quando você chega lá do outro lado, você vai ver. Não, rapaz, é verdade mesmo. Não é à toa que tem um fato de alguém que não acreditava. É só você ler Lucas 16 a partir do verso 19. O rico e o Lázaro. Tem dois lugares preparados para receber a mim e a você. Isto é certo. Crendo você ou não. Não tem como você chegar lá do outro lado e dizer: Deus, eu não queria vir para esse lugar. Não estou te perguntando nada se você queria. Está aqui, os dois lugares preparados. Nós vamos morrer. Para onde você vai? Se não tem certeza para onde está indo, significa que você precisa correr aos pés de Cristo e dizer: Cristo, muda esse sentimento dentro de mim, porque aqueles que creem no seu nome têm a vida eterna. A morte, Cristo,
Não é o fim. A morte é a minha passagem para a promessa que o Senhor deu, que nós ressuscitaríamos, receberíamos um corpo glorificado e nós viveríamos contigo eternamente. Tem certeza da salvação? Se você não tem, corra para Cristo hoje. Peça a Ele, porque só Ele é que pode te dar isso. Tem coisa que angustia mais o ser humano do que isso? Se você sair daqui hoje só com essa interrogação na cabeça, já está bom demais. Para onde você vai? Você vai morrer, é certo. Podia estar falando que você ia ficar rico, né? Mas não vou falar que é mentira. Você vai morrer, isso é verdade. Você vai morrer. Qual a maior probabilidade de amanhã nós recebermos uma notícia boa ou uma notícia ruim? Seja verdadeiro. Recebermos a notícia ruim. Qual notícia ruim? Aí você sente uma dor na unha, vai lá, faz um exame e dá um diagnóstico desfavorável. É mais certo a notícia ruim amanhã chegar do que a notícia boa. E o que é que nós estamos fazendo? Nos preparando para quê? Para notícia boa não precisa preparo, gente. Qualquer coisa boa que chega é bom demais. Entendeu qual é o significado aqui? Então, a gente entra para o segundo significado que Paulo vê, que a vida cristã é uma vida de aprendizado. E o aprendizado não é com as coisas boas. Tem uma frase que diz que a alegria é a melhor companheira, mas a tristeza é a melhor professora. E se tem alguém que aprendeu, é Paulo, o significado da vida cristã. Olha o que ele vai dizer no capítulo 4 dessa carta, no verso de número 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi a viver contente. Aprendi o segredo de viver contente. O que Paulo está dizendo? Que a vida cristã não são os fatores externos, a fome, a escassez, a necessidade, que rouba a nossa alegria e que rouba a nossa paz. Por quê? Porque quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, a gente vive satisfeito em tudo. Eu confesso, em muitos momentos a insatisfação bate no meu coração. E eu vejo, isso está mostrando, corra para Cristo. Corra para Cristo, porque você está se distanciando de Cristo. A insatisfação no coração de um crente é um sinal do Espírito Santo de que nós estamos distanciando daquele que nos satisfaz em todas as circunstâncias. Então nós precisamos reconhecer. Se a nossa vida está uma vida de insatisfação, e uma pessoa insatisfeita, ela não tem paz, não tem alegria. A esperança é roubada. Porque o ladrão da esperança é a preocupação. Então, o que é que nós precisamos fazer, irmãos? Retomar para a essência, se é que somos cristãos. Se somos cristãos, a nossa essência é Cristo, porque é Ele que nos faz cristãos. É Ele que nos faz cristãos. E se a nossa essência é Cristo, nós devemos amar Cristo mais do que qualquer outra coisa. Certo? E o segundo
Segunda pergunta que ecoa desse texto: o que motivou Paulo a crer assim, a falar essas coisas que ele está falando, que ele falou no verso 21? Eu penso que as respostas do que motivou Paulo a crer assim, elas estão descritas nas mais diversas cartas que ele escreve no Novo Testamento. Nas 13 cartas que ele descreve, ou que ele escreve no Novo Testamento às igrejas. Ali ele vai nos dar as diversas respostas de sua alegria, de seu contentamento, de sua satisfação, de seu prazer. Agora, primeiro, talvez a coisa que mais motivou esse homem a crer assim foi a experiência que ele teve em Atos capítulo 9, quando ele está indo perseguir os cristãos, está indo com uma carta para matar os cristãos. E nessa perseguição de Atos capítulo 9, ele cai, ele tem uma experiência que, diante da glória do Cristo, não tem como permanecer em pé. Quando as pessoas chegarem para você e dizer que viram Jesus e elas permaneceram em pé, duvide. Porque diante de Jesus, as experiências bíblicas mostram que todos caíram. João, o amigo íntimo de Jesus, foi arrebatado em espírito aos céus, na visão do Apocalipse. Quando ele chega diante de Cristo, ele cai de joelhos prostrados. Daniel, quando estava de um lado da margem do rio, ele tem uma visão do Cristo, lá do outro lado, e diz o texto que ele cai de joelhos. Paulo, o discípulo que nasceu fora do templo, quando tem uma visão do Cristo, a primeira coisa que faz é cai. Porque o homem não resiste à glória de Deus. Não tem ninguém que resista à glória do Cristo revelado. E aqui você pode perceber que ele era um homem zeloso, um homem de boas obras, um homem que amava a Deus e a sua religião, e ele estava perseguindo a igreja do Cristo. E nessa trajetória, ele perseguia porque ele não o conhecia. Nessa perseguição, quando ele tem a visão do Cristo, ele muda o seu sentido. A sua perspectiva de vida muda, a sua visão de mundo muda, a sua visão de Deus muda. E certamente este homem nunca mais esqueceu o rosto do Cristo. Eu não sei se ele viu o rosto do Cristo, mas certamente ele nunca mais esqueceu aquele brilho. Eu não sei se daquele brilho saiu o rosto de Cristo, eu não sei, mas ele nunca mais esqueceu aquela imagem que ele viu do Cristo glorificado. Aí nós que somos carnais, negligentes, já queremos usar a experiência de Paulo para dizer, se nós tivéssemos tido essa experiência, nós não seríamos os mesmos. Nós não seríamos como somos. Paulo foi diferente porque ele teve uma visão diferente. Mas não é isso que Jesus ensina. Cada um de nós temos as nossas experiências. Eu, quando era mais novo, no início da caminhada cristã, o meu sonho, sabe o que era? Ver um anjo, olha que bobeira. Hoje o Paulo dando aula aqui, eu lembrando lá do começo da minha caminhada. A minha vontade era ver um anjo, eu pedia, Deus, me ajuda a ver um anjo, porque se eu ver um anjo, eu vou acreditar no Senhor. Aí depois eu fui ler em Gálatas, ou em Romanos, que Satanás transforma até num anjo de luz. Se eu tivesse visto esse bicho, todo brilhoso na minha mão, eu estava seguindo ele. Enganado.
Então, irmãos, o que é que a Bíblia ensina acerca disso? João, capítulo 20, verso 29, Jesus fala para Tomé e Pedro, na primeira carta, no capítulo 1, verso 8, vai falar para a igreja como que nós devemos nos portar, como que deve ser a nossa fé. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Olha o que Jesus está falando. Já tirou todas as nossas justificativas para continuarmos vivendo essa vida de migalha. Não tirou? Tirou. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Isso é fé. E aí o Pedro vai dizer que aqueles irmãos, mesmo eles não tendo visto, eles o amaram. Apesar de não verem agora, eles criam nele, na exultação indizível e gloriosa. Eles não estavam só esperando ele ali naquele momento, mas estavam esperando a volta dele. Irmãos, nós precisamos acordar para esta realidade. Muitos irmãos preciosíssimos que não viram Cristo viveram experiências fantásticas com o Cristo que os transformou. É só você ler um pouco da história da igreja, você vai perceber isso. John Hus mesmo é um dos precursores da reforma protestante. Às vezes a gente dá tanta ênfase a Lutero, mas a reforma começa muito antes de Lutero. John Hus na região da Boêmia, John Wycliffe na região da Inglaterra. Estes homens são precursores. Pegam John Hus, levam para uma fogueira, diante da fogueira, depois que betumam ele, encharcam ele de um líquido inflamável, armam aquela tocha e dizem a ele que era para ele negar tudo aquilo que ele estava ensinando. Não, ele ia morrer. Ele não nega. Ele não viu o Cristo, mas ele experimentou o Cristo. Do meio daquele fogo ardendo em chamas, ele brada: hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui 100 anos surgirá no meio de vós um cisne, o qual não podereis assá-lo. Aí vem Lutero depois de 100 anos e faz o rebuliço que faz. Mas estava lá, aquele irmão que às vezes a gente olha e diz, aquele pobre é irmão. Pobre irmão? Pobre, miserável somos nós. Tem fatos de pessoas insignificantes. Tem uma história de um oleiro que faz parte dos irmãos moravianos, que eles já não tinham mais dinheiro para mandar ninguém e o conde Zinzendorf tinha ido na região dos esquimós e quando ele chega lá, um dos esquimós diz, olha, nós precisamos que vocês mandem alguém aqui para nos evangelizar. E aí o conde diz, nós não temos mais ninguém para mandar. E quando ele está voltando para a casa dele, o Espírito de Deus fala com ele, porque Deus fala, irmãos. E Deus falou com ele, dizendo, mande o oleiro
Oleiro é um homem simples. Oleiro não é um médico. Oleiro não é um empresário. Oleiro é um homem que está mexendo com um vaso de barro. Aí o conde vai até ele e diz, olha, Deus tem uma missão para você, uma grande missão para você. É ir lá para os esquimós. Mas nós não temos mais dinheiro, só temos a passagem de ida, não tem sustento. Chamado missionário. Quem tem chamado missionário aí? Eu já estava vendo a Gi lendo lá uma revista da Igreja Perseguida da China. Eu disse, Deus está te chamando aí? Disse, não, estou lendo. Ah, então começa assim, Deus chama assim. E ele diz assim, olha, eu preciso de 2 minutos para fazer uma oração. Ele disse que ele vira, faz a sua oração, vira para o conde e diz, olha, eu vou, mas eu preciso de uma coisa. Um par de sandálias usadas. Aí diz Ronaldo Lidório, na experiência dele lá, que ele ficou pensando que aquele homem talvez não tivesse nem um calçado, porque o que ele estava pedindo era um par de sandálias usadas. Provavelmente era alguém que andava descalço. E aí o conde diz, ó, amanhã a gente vem aqui para fazer a sua despedida, para orar por você. Ok? Então você espera, amanhã a gente chega aqui. Diz que amanheceu o dia. O conde chega para orar por ele, para enviar o irmão só com a passagem de ida. Quando ele chega, bate na porta, a vizinha sai e diz, ó, ele saiu aí cedo, muito cedo, o sol ainda não havia nascido. Os homens de Deus têm esse costume mesmo, de levantar antes que o sol nasça. E aí a mulher chega e diz, e ele deu a casa para mim, disse, ó, pode ficar tudo para vocês aí, não quero nada daqui. E saiu, calçou umas sandálias usadas e saiu, com uma bolsa dizendo que tinha uma grande missão para cumprir. E foi embora. Você vai ler a história de missões, mais da metade dos esquimós são convertidos ao Senhor. Sabe por quê? Porque um homem que pediu um par de sandálias usadas se dispôs. Ele experimentou o Cristo. Não viu o Cristo, mas experimentou o Cristo. Agora você entende porque Paulo vai dizer o que ele diz em Gálatas 2, capítulo 2, verso 20? É por isso. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? O que eu disse? A vida para este homem não era vida, ou ele não existiria sem Cristo. A vida que agora eu vivo é Cristo. Por quê? Porque eu morri para mim e eu vou viver a vida do Cristo. Irmão, não importa a mais alta posição que o homem venha a ocupar. Não importa. Se a maior posição que um homem ocupar, se o maior título que ele adquirir, se Cristo não for a essência, não for a primazia de sua vida, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Por quê? Porque Cristo voltará. Ou ele voltará, ou nós iremos até ele. Uma dessas duas coisas há de acontecer primeiro. Ou ele volta, ou a gente vai ao encontro dele. Eu não sei o que vai acontecer primeiro, mas uma das duas vai acontecer. Estamos preparados para nos encontrar com ele? De mãos vazias? Ou com as mãos cheias de aplicativos?
É hora de nós pensarmos. E aqui eu concluo. Em que consiste a vida para nós, cristãos? Em que consiste? Para Paulo, a vida consistia em viver a vida de Cristo. E para nós? Mesma alegria do nosso coração e da nossa face é nas festas, do mesmo modo que na presença de Deus? Se é, não tem problema. Agora, se é, está descompensado. Cristo não é a essência, é a festa. A mesma motivação de quando vamos para o trabalho é de quando vamos ao culto, de quando vamos à escola bíblica, de quando vamos à oração, de quando vamos... Deixe-me eliminar estas programações da igreja. De quando vamos para o nosso momento a sós com Deus. É a mesma motivação, é o mesmo empenho, é a mesma dedicação, é o mesmo prazer, é a mesma alegria, é a mesma força. Se não é, está descompensado. Cristo não está sendo a nossa essência. Quantas séries do Netflix e quantos filmes do Netflix você já leu, você já viu esse ano? Bastante, né? Agora, quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Ou pelo menos quantos você já decorou, pelo menos na ordem, esse ano? Está descompensado. Cristo precisa ser a essência. Eu achei fantástica a declaração desse homem que eu já mencionei da história dos morávios. Ele era o líder, o conde. Ele usou toda a sua fortuna. Ele era riquíssimo. Recebeu uma herança. Sabe o que ele fez? Ele pegou toda a herança que ele recebeu e ele gastou com missões. Enviou missionários para o mundo todo. E ele faz uma declaração fantástica. Ele nunca teve uma visão de Cristo, tá? Como Paulo. Nunca teve. Mas olha o que ele disse. Tenho uma só paixão. Ele. E somente Ele. Se nós tivéssemos essa paixão, a cidade de Umuarama seria transformada em um dia. Se nós tivéssemos essa paixão, Cristo derramaria um avivamento no nosso meio que nós não seríamos os mesmos. Que paixão? Ele. Somente Ele. Vamos terminar orando? Meu desejo é que Deus nos ajude, sinceramente, a mudar a essência da nossa vida. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua santa palavra. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, mude a nossa vida, Senhor. Transforme o nosso coração. Ajude-nos a contemplar pela fé o Senhor em sua palavra
e a nossa vida ser transformada. Que o nosso amor volte-se para Ti, Senhor. Que possamos tirar todas as coisas que têm roubado a centralidade do Senhor em nosso coração. Abençoe cada vida, cada família, cada pessoa que está aqui, que tem nos acompanhado pela internet. Abençoe com essa motivação e com esse desejo. Que o nosso amor seja Ele, Cristo, somente Ele, o Cristo ressurreto. Amém.